Vender coisas é brincadeira de criança? Diversas crianças montam um pequeno negócio que começam como uma brincadeira, mas que na verdade é uma ótima oportunidade para os pais ensinarem educação financeira e incentivarem o empreendedorismo com as crianças. Quando a criança está brincando de lojinha, de supermercado, vendendo alguma coisa, ou até mesmo ali de dentista, engenheiro, ela está de forma lúdica desenvolvendo algumas habilidades que ela pode trazer para a vida adulta. Assim como a educação financeira não fala só de dinheiro, o empreendedorismo também não fala só de negócios. Aqui também falamos sobre comportamento. Para empreender, a criança ela precisa desenvolver algumas habilidades, ela precisa desenvolver resolução de problemas, ao invés de ficar só reclamando pelo que não está dando certo. Ela tem que entender um pouco sobre orçamento, ela precisa entender algumas coisas ali para fazer esse negócio funcionar. E nada melhor do que começar agora, ter os seus erros agora, enquanto criança, enquanto ainda vive debaixo das asas dos pais, do que mais para frente, né? E nesse vídeo eu vou trazer para você 4 dicas para estimular o empreendedorismo e também aplicar algumas técnicas, alguns conhecimentos sobre educação financeira com a sua criança. Vamos lá? A primeira dica é: acompanhe de perto e incentive a sua criança. Aqui vai ser uma ótima oportunidade para apresentar e trabalhar, caso a sua criança já saiba, orçamento. Então aqui você vai acompanhar de perto o quanto ela está investindo nesse negócio em questão de dinheiro, material, tempo, quanto que ela está vendendo, o que ela está fazendo, como que ela está recebendo esse dinheiro, se ela está recebendo à vista ou se ela está dando um prazinho para a colega da escola. E assim você acompanha de perto como é que está funcionando isso. E aí aqui você vai apresentar orçamento, que aí na parte empresarial, né, de empreendedorismo é falado fluxo de caixa. Não é assim tão diferente do orçamento familiar, mas tem as suas diferenças. Aqui você precisa observar o dinheiro que você está investindo no seu negócio, se a criança pegou um dinheiro emprestado dos pais para poder começar esse negócio, comprar a matéria-prima principal, né, a primeira leva, como é que ela vai fazer para pagar, quanto que ela está recebendo de lucro, como que ela vai reinvestir esse lucro. E aqui você pode escolher se vai fazer no computador, numa tabela de spreadsheets, né, do Excel, ou se você vai fazer no papel. Para idades menores de 10 anos, é bem mais interessante fazer no papel, porque também já está fazendo a forma lúdica do olhar, escrever, pensar, visualizar o que a criança está fazendo. Então é legal a criança ter um caderno para esse momento, tá? E aqui estamos tendo a oportunidade de desenvolver a responsabilidade. E a nossa segunda dica é falar sobre frustração. A maioria das pessoas, e as crianças não são diferentes, quando começam um novo negócio, tem a sensação de que vai ficar o quê? Rico, da noite pro dia. Ah, tive uma ideia de fazer bolo de pote, vou vender tudo e vou estar o quê? Rico. E a gente sabe que não é assim. Então, é bem legal você conversar com a sua criança antes sobre essas possibilidades, sem ser negativo, tá, gente? Ah, porque vai dar errado, porque não é assim. Não, é mostrar para ela que existem as situações, que hoje ela vai vender muito bem, mas que amanhã ela pode não vender nada, e que tá tudo bem, e que é assim mesmo, e que é assim na vida adulta também. Então você precisa conversar com ela sobre as frustrações. A nossa terceira dica é falar sobre a realização do trabalho, o quanto é legal receber dinheiro pelo seu próprio trabalho, como esse dinheiro te traz alguma independência, como é legal você poder fazer planos com esse dinheiro, o tanto que é recompensador receber pelo trabalho que você faz. E aqui eu trago uma dica extra para você. Se você trabalha fora de casa e chega sempre cansado, sempre reclamando do trabalho, pare de fazer isso.
Vamos deixar que as crianças entendam que é legal trabalhar e é legal receber dinheiro. Se você não gosta do seu trabalho, a sua criança não precisa saber disso, tá bom? Então aqui, olha, vamos pensar pelo lado positivo do trabalhar, o ser grato por ter essa condição de conseguir trabalhar, de ter ideias, de empreender, no caso da sua criança que ela está tentando empreender, e receber para isso. E o tanto que isso é legal e quanto isso pode trazer de frutos legais para a vida da sua criança. Combinado? E a nossa quarta dica, a quarta dica que eu trago para vocês é falar sobre o futuro, fazer planejamento. Se a sua criança não tiver nome para objetivos, trabalhar não vai fazer sentido, não é mesmo? Então ela precisa ter objetivos, ela precisa ter metas, ela precisa fazer metas para o futuro. E aqui a gente pode conversar sobre sonhos, sobre vontades, o que essa criança quer muito, que ela pode fazer esse planejamento. E aí aqui você vai incentivar a sua criança a observar quais são os sonhos que ela tem, quanto custa esses sonhos. E aí aqui a gente pode fazer uma matemática que também é inclusa naquele plano orçamentário, naquela questão de fluxo de caixa. Então, se ela já sabe o quanto que ela gasta, o quanto que ela recebe, qual é a margem de lucro, qual é a margem de reinvestimento, ela consegue saber qual é o líquido, né? A quantidade líquida de dinheiro que ela tem, que ela pode guardar, que ela pode investir e que ela pode gastar com ela mesma. E aí, nessa parte do investir, nessas metas de longo prazo, quais são os objetivos que a sua criança tem? Ela já sabe quanto esses objetivos custam? E aqui, sabendo quanto esses objetivos, esses sonhos custam, fica muito mais fácil de guardar dinheiro para isso. E aí você pode ajudar a sua criança a observar quanto perto ela está desses objetivos. Se a sua criança é pequena, para você ilustrar isso, você pode usar com ela árvores. Então você pode colocar como se esse projeto fosse uma sementinha que ela planta ali e que ela precisa cuidar daquilo todos os dias, que ela coloca água, que ela coloca no sol, que ela coloca na sombra, de acordo com a planta que vocês estão plantando a sementinha, e que essa plantinha vai crescer, vai virar uma árvore, e que quando ela for uma árvore grande e firme, ela vai trazer frutos, e muitos frutos. E assim é a empresa, ela começa pequenininha, você precisa cuidar, enquanto ela tá pequenininha não dá muito lucro ainda, mas que depois que ela crescer e estabilizar, é quando você recebe os frutos. Então você pode usar essa analogia com a sua criança menor. Quando a criança for maior, ela já não precisa disso, ela já consegue entender mais como que funciona. E sempre que você perceber que a sua criança está ali querendo desistir, de que a coisa não está indo muito do jeito que ela estava esperando, que ela está lidando com a frustração, você traz esses planejamentos à tona. Olha, você lembra que você tem esse objetivo? Não vamos desistir não, vamos ver quais estratégias podemos fazer para mudar isso daqui. E aí você pode sentar com a sua criança e fazer um planejamento para mudar a rota ali da estratégia do que ela está fazendo. Mas tendo um planejamento futuro, fica muito mais fácil para você manter a sua criança incentivada a continuar. Se você gostou dessas dicas, deixa um joinha aqui para mim, se inscreva aqui no canal, me siga no Instagram, que eu estou sempre trazendo novidades e dicas para a educação financeira da sua criança.